Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui, não é a voz do Eduardo Araújo, o Dudu deve estar fazendo algo, desmaterializou aqui, surgiu em algum lugar, quem sabe algum fenômeno espírita está acontecendo, não é? Mas estamos de volta para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, na companhia dos amigos Paulo Renato. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Francisco de Assis. Que a inspiração do alto nos conduza. Vou falar mais o quê, né? Isso, né? Estamos Renato, super bem amparados. Renato Souza. Opa, obrigado aí pela oportunidade. E Miranda, né? Aguardando a materialização do Eduardo aqui, de repente virou a gênero, nós não sabemos, vai e volta, vamos entender como. Nós vamos continuar estudando o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, da ação dos espíritos sobre a matéria, no item 53, a partir do segundo parágrafo. O Francisco está meio indeciso se consegue ler, se alfabetizou, mas eu acho que dá para ele fazer uma leitura aí, Francisco, para enriquecer o seu magnetismo no programa. Bom, vamos continuar então a leitura a convite da nossa irmã Fátima Miranda, né? Observamos-los atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação, tudo se lhes apresenta confuso, em torno vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado, se reconhece e sente-se vivo. Algumas coisas lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz durante certo tempo singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passando esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e, como que aliviados de um fardo, não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes fizeram em sonho quando vivos. Vamos dar uma pausa e comentar esse trecho? Só falta 3 linhas, vamos lá. Vamos lá então, continuando. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades, têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça. Têm finalmente a consciência do seu eu e de sua individualidade, que devemos concluir daí que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Pronto, agora vamos comentar, fiquem à vontade. Bom, no primeiro momento, né, o espírito ao desencarnar, como sucinta aqui Kardec, que observa-se uma perturbação, é o choque das sensações que o espírito sofre ao reconhecer-se no mundo espiritual. A partir de então, algo lhe se torna visível e ganha-se então em experiências, do qual vai reconhecendo-se não mais encarnado. É exatamente isso que ele falou, né? Ele trata num parágrafo aqui de questões importantíssimas, que é a questão do pós, né? Do pós-desencarne. Os momentos pelo qual o espírito vai passar depois. É o trauma, não é? É aquele momento de confusão, ele não sabe se está vivo, o que aconteceu com ele. Muitos têm noção, sim, mas aí a gente entra numa escala espírita, a gente entra num processo aqui para poder falar de evolução. Vamos ter que utilizar um programa inteiro para falar sobre isso. Paulo Renato deve falar alguma coisa a respeito, né? Cada um de acordo com a sua evolução e com com essa conquista vai tendo sim mais facilidade ou não de se libertar
do corpo físico ao qual deixou aqui. Outros têm mais dificuldade. Entretanto, a gente precisa lembrar que a maioria de nós, né, estamos num planeta de quê? De provas e expiações. Portanto, espíritos ainda muito apegados às questões materiais. E isso é importante a gente lembrar. Não é? André Luiz nos fala isso. Vamos nos encontrar essa afirmativa em várias obras, né, em várias questões. Mas a gente precisa lembrar de que é um momento, né, e que vai variar. O meu momento de pós-desencarne não é igual ao do Francisco, que não é igual ao do Paulo Renato, que não vai ser igual ao da Miranda, nem do Dudu. Não vai ser igual. Tá? Cada um tem o seu momento, segundo o seu adiantamento, segundo a sua evolução, segundo o que conseguiu conquistar e internalizar em si, a nível de espiritualização, a nível de amadurecimento nesse sentido. E nós vamos encontrar, sim, de novo, lá no Céu e Inferno, não é? Grandes e importantes manifestações e relatos importantes que o Allan Kardec traz para a gente, das evocações lá, espíritos felizes, espíritos, né, medianos, enfim, e como é que foi encarar esse momento depois do desenlace. Paulo Renato, né? Ou Miranda. Interessante, você estava falando, eu estava lembrando, antes de passar para o Paulo Renato, que aquela criatura que viveu sentindo-se simplesmente matéria, que acabaria tudo com a morte, quando acontece o desencarne, a confusão é tremenda, porque uma coisa é fato, eles não morreram. Sentem-se vivos, sentindo as sensações do instante da morte, do tipo de morte que tiveram. Então, essa perturbação ela vai variar muito de acordo com o nível de compreensão e maturidade que o espírito tem em relação à vida futura. Não é? Nós sabemos que conhecer a realidade do espírito imortal, de alguma forma, facilita muito. Não é? E se ele já, enquanto encarnado, ele medita sobre essa realidade, ele sabe que vai enfrentar um momento diferenciado, continua vivo, mas ele sabe também dos recursos que ele deve usar naquele momento para minimizar a perturbação, como, por exemplo, a prece. Foi uma das coisas que faltou ao André Luiz, de pronto, para que ele saísse mais rapidamente do estado de perturbação. Paulo? Justo, aqui eu estava dando uma olhada aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 154, nós temos lá a separação da alma e do corpo, na 163, perturbação espiritual, e especificamente no que a Miranda se referiu, na 165, Kardec perguntou: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas ele diz: mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Né? Então é interessante considerar aí essa questão do conhecimento, da realidade em que se vai entrar. Né? Então ele fala aqui ainda sobre, nas questões 252 mais ou menos, ele fala também, 253 talvez, deixa eu ver aqui, ele fala também dessa questão, porque ele toca aqui nessa questão de que não mais experimentam as dores físicas. Mas na 253, né, Kardec faz uma série de perguntas a partir dessa 237, percepção e sensação e sofrimento dos espíritos, mas especialmente na 253, Kardec perguntou: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E resposta: eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente com vós outros. Como vós outros. Acho que o meu aqui está faltando letra. Como vós outros, porque são espíritos. Então ele vem desenvolvendo aqui uma série de perguntas que os espíritos deram respostas muito boas para nossas reflexões. E na 257 ele dá aqui um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Mas só para lembrar aqui essa questão que aqui é colocada o próprio Sansão, lá no livro Céu e Inferno, ele é evocado no mesmo dia em que o seu corpo estava sendo velado. Kardec, a pedido dele mesmo, né? Kardec levou os médios de sua confiança, ficou na sala contígua onde estava o corpo, fez a evocação, ele se apresentou ainda sobre uma certa perturbação, porque estava naquele processo de desencarne,
mas deu informações muito lúcidas. E mais tarde Kardec tornou a evocá-lo sob a permissão dele, e ele vem falando lá sobre aquele transe dele, sobre a lucidez. É muito interessante. Infelizmente, para nós, os espíritas, esse livro fica guardado na gaveta, quem os tem, né? Nós ficamos sempre buscando novas mensagens nas instituições espíritas, novas mensagens de Chico Xavier, mas ali tem mensagens de médiuns muito seguros, Kardec os verificou todos, mensagens muito boas, todas elas, que trazem para nós o conhecimento daquele processo lá de desencarne e o estado do espírito depois, entre aspas, aí, de desmaterializado, né? Depois de desvinculado das impressões materiais. Mas nós verificamos também, e podemos ler com mais cuidado, talvez, o livro Voltei, do Fred Figner, sim, em que ele também registra, porque ele achou que era fácil, e pediu aos benfeitores que o mantivesse acordado, para que ele pudesse perceber todo o trânsito lá do desencarne. E num momento lá ele chegou a se arrepender do pedido que fez, mas já estava feito, né? E nós verificamos também no livro Libertação não, E a Vida Continua, Eveline Serpa, sim, e Ernesto Fantini, né? Eles dentro do que Kardec coloca aqui, né? Eles sob as impressões materiais, especialmente ela, por questão cultural, como o instrutor explica ela se considera ainda no corpo físico, né, dentro da vivência que ela tinha na sua vida diária ali no corpo, porque tudo para ela, a sua análise sobre a sua vista parecia tão material quanto era quando estava encarnada. Então ela não tinha motivos para duvidar de que estava encarnada, né? É interessante que quando ela está lá no bosque, lá no parque, conversando lá com uma senhora que dava as informações a ela, e com o Ernesto Fantini, né? Ela tem um momento lá que eles dão novamente essa informação a ela, e ela chega a sentar no banco, e ela toca o banco assim para ver se o banco era sólido mesmo. Aí ela fica mais tranquila. Então nós vemos que o mundo espiritual também é constituído de matéria, como Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. É constituído de matéria, mas numa constituição diferente, numa organização molecular, digamos, atômica, diferente da nossa. Para quem está lá, aquela esfera espiritual é tão material quanto a nossa, quanto essa em que aqui nós estamos. E o benfeitor fala para ela, inclusive, que ela fala, mas a Terra eu conheço. Aí falou, será que você também lá, nós lá, também não vivemos sob determinadas impressões de forma cultural? Porque nós recebemos a vida, como nós entendemos, do jeito que ela está. Em linhas gerais, não construímos nada. Então também pode não parecer, mas em termos psicológicos, nós estamos sob o efeito de uma indução, entre aspas, hipnótica. Porque nós somos induzidos pela cultura a ver, a sentir a vida como nós vemos e sentimos. Temos as limitações do corpo físico, naturalmente, mas temos outras questões que são realmente culturais. Por isso que é preciso que o espírito adquira a liberdade de pensar. Como diz Paulo ainda na carta dele, quem está em Cristo, nova criatura é. Então, parafraseando aí, quem está na doutrina espírita deve, em termos conceptuais, em termos de entendimento, ser também nova criatura. Você está ouvindo o Luz na Penumbra, não é, Renato? Estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 1. Enquanto o Paulo Renato estava falando, nos lembramos o seguinte, nosso lar, né? Quando o André Luiz vai descrever toda a realidade da colônia. E você falou algo que me fez fazer um paralelo. Alguns biógrafos do Chico Xavier, pessoas que conviveram com ele, nos narram que o Chico, quando olhava uma árvore, ele não via aquele tronco tosco, simplesmente. Ele conseguia perceber a seiva circulando pela árvore. Então ficamos imaginando as construções, aquele salão verde lá no nosso lar. Os espíritos a nível do André Luiz tinham uma visão X. Mas a veneranda, olhando aquele salão, ela tinha uma percepção, de repente, bem mais ampla e sutil do que aqueles que os espíritos medianos acolhidos na colônia conseguiam registrar, por conta dessa maturidade, essa percepção.
Interessante que na continuação agora da leitura que o Francisco vai trazer, vamos nos recordar aqui de uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Todos os dias, ou melhor, ou todas as noites, nós ensaiamos o desencarne. Sim. Não é? Todas as noites a gente ensaia o desencarne. Quando a gente vai dormir, né? Estamos ensaiando o desencarne. E voltamos felizes algumas vezes, outras cansados, outras com algumas impressões, não é? Que precisamos refletir. Olha só a interação que acontece, não é? Vamos entender melhor agora com a leitura que o Francisco vai trazer para a gente, com a continuidade, né? Continuando, item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito. Princípio inteligente onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Pode fazer uma pausa aí, Francisco, porque no primeiro parágrafo ele já traz para nós algo que didaticamente já dá para trabalharmos, né? E o ouvinte aproveitar ao máximo. Vamos lá. Quem gostaria de comentar o primeiro parágrafo? Aconteceu uma materialização, é uma gênero, é um transporte. Estou na área. E aí, Paulo Renato, conte tudo, não esconda nada. Mas na questão 149 de O Livro dos Espíritos, ele vai analisar isso. Kardec perguntou: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam: volta a ser espírito, volta à sua condição natural, dizemos nós. E ele diz aqui ainda, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, Kardec também desdobra lá outras questões, perguntando sobre a individualidade da alma, como que se comprova a individualidade da alma. E Kardec fala na questão novamente do perispírito. Então, nós somos um ser trino realmente. Nós temos o corpo físico, o corpo espiritual e a inteligência em si mesma, como diz mesmo na questão 27 do Livro dos Espíritos. Os 3 elementos gerais do universo, Deus, Espírito e Matéria. Deus na condição de Criador, o Espírito como o ser que tem ação inteligente no universo e sobre o qual e a matéria é a condição, digamos assim, ou o meio sobre o qual o Espírito exerce a sua ação, construindo. Só um detalhe, Paulo Renato, uma vez uma mãe me perguntou assim, vocês falam tanto que a vida continua, mas como é que eu vou abraçar o meu filho? Ele não tem mais corpo. Eu falei, tem corpo sim. E você vai poder abraçá-lo. Inclusive, quando a gente dorme, a gente tem a possibilidade da emancipação da alma, ou desdobramento, como chama André Luiz. E às vezes a pessoa relata assim, poxa, eu sonhei com fulano, eu abracei. E aquilo foi tão real, A minha esposa, certa vez, ela acordou muito emocionada e acordou chorando. Aí eu falei, o que houve? Ela falou, meu pai estava aqui. Eu falei, como que seu pai estava aqui? Ele estava fazendo carinho no meu braço. Ela sentia o toque dele como ele fazia quando encarnado. Então o espírito ele tem um corpo. Evidentemente que no estado ordinário a gente não consegue enxergá-los, a não ser que eles se materializem. O nosso Gerson Simões Monteiro teve a oportunidade, que é uma oportunidade rara, de abraçar entes queridos desencarnados. Ele relatou isso aqui na rádio mais de uma vez. É claro que isso não é uma coisa simples de acontecer, requer uma reunião de materialização que envolve risco,
E hoje em dia, essas reuniões, quando realizadas, são para trabalhos de cura espiritual. Mas dizer que eu nunca mais poderia abraçar, beijar o meu ente querido, não, isso não é verdade. Os espíritos nos confirmam que, seja através dos sonhos, os sonhos lúcidos, os sonhos reais, seja quando nós também partirmos, que uma hora ou outra deixaremos esse corpo, reencontraremos os nossos afetos. Aí é que está a grandeza, Renato, né, do Consolador prometido. Né? O nome já diz, é o Consolador, porque a doutrina espírita, com respeito a toda e qualquer religião, eu acho que é a que mais nos traz essa consolação diante da realidade da morte, da separação física que nós vamos ter que enfrentar em algum momento. Exatamente. O Eduardo falou justamente daquilo que a gente já tinha falado antes de entrarmos nesse outro item, né? Que é a questão do ensaio do desencarne todos os dias quando vamos dormir, né? A gente ensaia e vamos encontrar, vamos ter com outros espíritos, vamos nos reencontrar, vamos abraçar, vamos sentir. Mas eu queria, inclusive, deixar claro aqui que isso é perfeitamente possível acontecer também em estado de vigília, tá? E é algo que a gente procura levar como consolação, conforme você colocou, né? É obviamente que baseado na doutrina, e a doutrina explica isso pra gente. Se você for procurar, ela explica isso pra gente em todo o seu teor, que é perfeitamente possível você sentir a presença de alguém te visitando, não é? Então você vai sentir um perfume, talvez, uma brisa, é um pensamento que vem. Então alguém está te visitando como foram me visitar domingo, não é? E você não estava pensando naquilo, tá? Não estava pensando. Então, é importante trazer e a gente exaltar muito esse papel da consolação. Não é? Os nossos ouvintes não são curiosos, mas provavelmente devem estar falando assim, quem visitou o Renato Souza? Pois é. Você vai deixar todo mundo curioso, assim, não vai dar uma dica? Minha saudosa mamãe, né? 10 anos de desencarne. A nossa relação é muito intensa, não é? Enfim, a gente está sempre que pode, a gente está conversando, está se encontrando, não é? Se eu for contar aqui todos os encontros, nossa, vai dar um programa, né? Ou vários programas, mas são muitas oportunidades. Eu agradeço muito, eu sou muito grato a Deus, a Jesus, né? Emociona. A Maria, ao Dr. Bezerra de Menezes, que me proporcionou e que me continua proporcionando de Deus, isso, né? sem dúvida, esses encontros. Agora, que né? ninguém fique achando que só o Renato é privilegiado. Não, isso acontece com muito mais frequência, não é, Francisco? Com muito mais frequência do que a gente pode imaginar. Quando a pessoa tem uma certa sensibilidade mais apurada mediunicamente, ela às vezes consegue registrar de uma forma mais clara. Mas mesmo quem não tem uma mediunidade ostensiva, consegue sentir muitas vezes a presença, a lembrança daquele ente querido que, olha, de repente eu comecei a pensar no meu pai, comecei a pensar no meu avô, pode ter quase certeza que ele está ali pertinho, abraçando, envolvendo. Bom, aproveitando a ideia do relato, né, vamos partir para um relato pessoal. Você tem 1 minuto e meio para o relato pessoal, que tá Nossa, quase acabando. Mãe, então vamos lá, rapidinho, né? O meu pai desencarnou e então eu procurei me inteirar mais da parte religiosa. E então eu comecei a namorar. A partir desse momento, né, eu constatei que a minha namorada, ela era espírita. E quis entender um pouco mais da religião. Conhecendo, tive um sonho. E nesse sonho alguém me passava a mão no braço e falava, Francisco de Paula. Aí eu, Francisco de Paula, o que vem a ser Francisco de Paula? A minha atual esposa, na época namorada, falou, era um centro onde a gente frequentou na Tijuca, e lá eles faziam a psicografia, faziam uma vidência. Mas você teria que participar um número de vezes, frequentá-lo. E então eu entendi que o caminho era não apenas o Francisco de Paula, mas conhecer a religião espírita, né? Isso aí, ele conseguiu. Então, ó, chegamos ao final de mais um programa. Agradecidos com esses companheiros. Vão continuar com a gente. Semana que vem eles vão estar de volta, né? Gostaram mesmo do negócio. Então, semana que vem eles estarão aqui para mais dando continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então, gratidão Miranda, Renato Souza, Francisco de Assis e Paulo Renato e o Vinícius na técnica. Até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos queridos, estamos de volta aqui, ó. Foi um passinho para lá, um passinho para cá. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorados pelo Clever nesse estudo. Como vocês sabem, nós estamos estudando abril de 1858. É isso? Isso, Revista Espírita de abril de 1858. Isso. E analisando um companheiro que já tinha galgado uma posição acima, né, e estava num planeta melhor, onde a maioria, as pessoas, os seres, né, não tinham essa diferença social que tem aqui na Terra, onde a miséria povoa aqui. Lá não existia isso. Todos já tinham as necessidades básicas feitas. Então, o lado moral deles já era completamente diferente e muito melhor, avançados nessa área. Não é, meu amigo? Isso, nós estamos estudando uma entrevista feita por Kardec ao espírito Bernard Palissy, né, que foi um oleiro na Terra, um pintor de quadros, e que estava naquele momento da evocação do Kardec, ele já era habitante de Júpiter, né? Uhum. E aí, dentre as inúmeras perguntas feitas por Kardec ao Bernard Palissy, nós estamos vendo as perguntas relacionadas ao estado moral dos habitantes de Júpiter. E só faltam 2 perguntas para poder terminar essa entrevista de Kardec com o Bernard Palissy. Aí Kardec indaga então ao Bernard Palissy se há várias religiões em Júpiter. Interessante. Né? Porque aqui nós temos uma infinidade de religiões, né? E na verdade poucos religiosos. Porque tem religião, mas não tem religioso. Não, né? tem religioso. Porque a pessoa religiosa a gente considera que é aquela pessoa que vive em harmonia com as leis divinas, né? Que perdoa o seu semelhante, né? Que não prejudica, que não agride. Então nós temos muitas religiões, mas poucos religiosos. Bom, mas aí Kardec indagou há várias religiões? Ele responde, não. Todos professam o bem e todos adoram um único Deus. Então a religião é essa, né? Professar o bem. Isso, e o Deus era único. Parece que lá, naquele estado evolutivo, as pessoas não ficam mais apegadas a marcas religiosas, né? A determinados ramos, né? da religião. Então é como se as religiões fossem desaparecendo e os valores morais fossem aflorando mais ainda. Né? Então ele afirma que em Júpiter, felizmente, isso apressa a minha vontade de ir para lá. Felizmente não há. Será que tem Uber para lá? Não há várias religiões, né? Em Júpiter todos professam o bem e todos adoram um único Deus. É interessante que quase todos na Terra também adoram um único Deus. A maioria adora um único Deus, mas pouquíssimos professam o bem. Né? Perfeito. Bom, aí chegamos na última pergunta em que Kardec indaga. Há templos e um culto, né? Porque se ele responde que não há várias religiões, todos professam o bem e todos adoram um único Deus, mesmo assim poderia, embora existindo um único culto, né, existir muitos templos, né, para atender a toda a população de Júpiter. Né? Então ele indaga, há templos e um culto? E aí ele responde o seguinte:
por templo há o coração do homem. Ou seja, onde existe um homem, existe um templo. Né? Isso é lindo, né? Olha Isso só. é tudo que a gente precisa. Não é verdade? Não é? Então, por templo há o coração do homem, por culto o bem que ele faz. Nossa Senhora. Show de bola. Né? É isso que nós estamos precisando, Show né, de meu bola. amigo? Fechar esses templos de pedra e abrir esses templos espirituais. Dentro de nós. Dentro né? de nós. Né? É como o Cristo falou, né? Que Deus não estava fora. Né? Deus estava dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Você vê que não existe ilógica no que o Cristo falou e naqueles que já estão em outro patamar. Sim, no que a gente observa através dessas revelações. Né? Exatamente. É isso. Então, aí a entrevista com o Bernard Palissy terminou. Vai começar uma nova entrevista agora, não tratando de outro planeta. Sim, a próxima aqui entrevista agora voltou para a Terra, né? Voltou para a Terra. Então, agora é uma conversa de Kardec com Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito. Então, Pachá era uma espécie de um governador de província, né? Mas era uma pessoa extremamente poderosa, né? Lá no Antigo Egito. Aí fala assim, no Antigo Egito não, no Egito, porque a gente vai verificar a desencarnação desse Pachá foi poucos anos antes da evocação dele, né? Sim. Então, Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito. Aí o Kardec coloca aqui entre parênteses, primeira conversa, o que significa que teve posteriormente outras conversas, ou pelo menos mais uma conversa com esse espírito, né? Então, essa conversa com esse Pachá foi em 16 de março de 1858. A gente nota que a gente está estudando a revista de abril de 1858 e a entrevista tinha sido no mês anterior. Né? Então, Kardec, para ter publicado logo no mês seguinte, é porque achou interessante né? Trazia coisas interessantes. Isso, E aí Kardec pergunta ao Pachá o seguinte: o que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Então, o Kardec parecia que estava partindo do pressuposto que se ele não fosse impelido, ele não atenderia o apelo. Mas, obviamente, que ele pode ser impelido por uma motivação interna ou uma motivação externa. A gente vê vários casos em que o espírito não sabe como é que ele apareceu naquela reunião. Né? Isso. Ele simplesmente apareceu, né? É verdade. E não sabe explicar. Mal sabe ele que foi levado até lá. Isso, Outros até sabem que foram levados, né? Fala, foi São Luís, foi fulano, esse tipo de coisa, né? Bom, aí Kardec indaga, então, o que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Então ele foi evocado, tá certo? Ele não apareceu ali espontaneamente, né? Ele fala assim, para vos instruir. Quer dizer, então, embora a resposta não esteja lá essas coisas, pelo menos não atende ao meu gosto, é como se ele dissesse assim, eu fui impelido pela vontade de vos instruir. Né? Embora a gente vá verificar, ele era um espírito atrasado, não era? Sim. Tá? Mas mesmo assim, o espírito atrasado pode instruir. Claro. Pode instruir também. É como uma criança, né, que ainda não tem um conhecimento, mas que faz um gesto e que se nós formos pessoas sensíveis, a gente vai perceber que ela está nos ensinando. Sim, e quantos casos nós já vimos de espíritos, inclusive, que foram, a gente já viu casos anteriores aqui, de foi condenado à morte, né? E que vem espontaneamente, ser evocado, vem espontaneamente. Sim. E nos ensina, né? Ele lembra daquele assaltante que morreu na forca? Né? Então ele vem com a intenção de instruir, até porque ele está sentindo que ele precisa despertar outros para não passar pelo mesmo problema que ele está passando. Erro, né? Então, parece que no contexto geral aqui, ele foi evocado e atendeu espontaneamente porque ele tinha o desejo de instruir. Sim. Tá? Aí Kardec fala assim, estáis contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Ele fala, não. Os que tiverem por fim vossa instrução, eu o consinto. Então, está mais uma vez reforçando. Só vim aqui para poder instruir. Isso. Né? E se fizer pergunta que não tiver nada a ver com instrução, tô fora. Eu não respondo. Né? Bom, que Kardec dá, que prova podemos ter de vossa identidade?
E como poderemos saber se não é outro espírito que toma vosso nome? Nossa, gente, já jogou logo Kardec estava ali assistido por Espírito da Verdade, não é verdade? São Luís, né? Um monte de espíritos elevados. Ele falou assim, mesmo assim eu posso estar sendo sujeito ao erro, né? A um erro, né? Então ele toma esse cuidado. Se Kardec precisava Como posso tomar acreditar em você? Isso, né? E dê provas. E se Kardec precisava tomar cuidado, imagina a gente, né? Que é tolinho ainda, né? Que é bobinho. Então, que prova podemos ter de vossa identidade e como poderemos saber se não é outro espírito que toma o vosso nome? Aí ele só responde assim, para que serviria isso? Quer dizer, parece que ele está dizendo assim, para que serviria um outro espírito tomar meu nome? Não tem importância nenhuma. Né? Sabe, eu achei que de algum modo a resposta dele foi coerente, né? Foi coerente, né? Para que serviria isso? Por que alguém tomaria meu nome? Né? É como se ele não tivesse sentindo assim com aquela bola cheia, que alguém teria interesse em se fazer passar por mim, esse tipo de coisa. Bom, ninguém tem interesse em se passar por mim. Né? Aí Kardec fala assim, sabemos por experiência que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Né? Então Kardec justificou. Assim, um espírito inferior poderia ver que a gente te evocou e chegar aqui e dizer que é você. Então ele está querendo saber se é você mesmo. Né? Aí ele dá uma resposta e fala assim, eles utilizam também as provas, que os espíritos inferiores não utilizam apenas os nomes, utilizam também provas. Ele fala, então mesmo que eu te desse alguma prova, você poderia estar sendo enganado ainda. É verdade. Não é? Então assim, eles utilizam... Foi lógico, né? Foi lógico, sim. Né? Então eles utilizam também as provas. Mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. Olha... Isso aí, obviamente que isso aqui foi muito antes do Kardec publicar o livro dos médiuns, e muito provavelmente essa resposta ajudou Kardec lá na composição do livro dos médiuns, né? Que faz exatamente dos níveis espirituais de cada um, né? Isso, é exatamente pelo conteúdo dos ensinos, das palavras, que você pode extrair se é aquele espírito mesmo ou se não é aquele espírito. É verdade. Porque nem prova, evidência não é garantia. Não é garantia. Então ele fala assim, sob que forma e em que lugar estáis entre nós? Aí ele responde, sob a forma, né, que leva o nome de Mehemet Ali, perto de Hermance. Então Hermance era a médium, né, através da qual ele estava se comunicando. Ele tinha consciência. E ele diz que a forma que ele estava era exatamente a forma da última existência dele, de Mehemet Ali, ou Ali, né? Ele fala assim, gostaríeis que vos dessemos um lugar especial, já que ele era um pachá? O pachá, né? Gostarias que vos dessemos um lugar especial? Ele responde, a cadeira vazia. Quer dizer, não estava. Você vê que ele estava com a. Né? Não estava vazia a cadeira. Não tinha. Estava. Kardec falou assim: perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. Mas o que eu achei interessante foi o aspecto moral aqui, né? Como se, ao invés dele pedir uma cadeira de rei, né, de trono, esse tipo de coisa, ele pede uma cadeira vazia, a cadeira que ninguém está sentado. Você está percebendo um certo grau de humildade nele? Né? Sim, perfeito. Aí ele fala assim, Kardec indaga, tendes uma lembrança precisa da vossa última existência corporal? Então, a última existência corporal dele foi a de Mehemet Ali, né? E aí, tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Ele fala assim, não a tenho ainda precisa. A última existência corporal não estava. Quer dizer, as anteriores estavam claras para ele. E da última estava meio apagado. Né? Então, isso tudo é importante a gente aprender, né? Que nem sempre você tem uma visão clara da última existência que você teve. Ele fala assim, não tenho ainda precisa. A morte me deixou perturbação. Olha, então, em razão da... sempre confirmando, né? Que todos nós passamos pelo momento da perturbação depois que desencarnamos. Eu dei uma olhada no Google, né, com o nome Mehemet Ali, deve ser o mesmo, né, que teria sido um pachá, né, do Egito, e ele teria desencarnado em 1849. Então ele estava sendo
entrevistado aqui em 1858, já tinha quase 10 anos que ele tinha desencarnado e ainda estava em estado de perturbação, né? Em razoável estado de perturbação, o que confirma que realmente pode demorar anos, décadas, né? Esse estado de perturbação. E aí Kardec indaga ele: sois feliz? Ele fala: não, ponto e vírgula, infeliz. Então ele era um espírito infeliz, né? Quer dizer, a posição social dele na Terra não serviu para absolutamente nada, né? Então ele diz que era infeliz. Kardec indaga: estais errante ou reencarnado? Aí ele responde: errante. Né? Essa pergunta do Kardec, nesse contexto aqui, ela faz sentido, porque como ele já estava desencarnado há quase 10 anos, ele tinha desencarnado há quase 10 anos, ele já poderia ter reencarnado. Né? E ele está em sono, né? Sim, ele já está dormindo. Como é possível evocar o espírito encarnado também, então Kardec fez uma pergunta lógica, né? Saber se ele estava conversando com um espírito que já estava encarnado ou se ainda estava desencarnado, né? Aí Kardec pergunta, então ele responde então que ele estava em estado errante, ele estava infeliz como espírito, né? Desencarnado. Aí Kardec pergunta assim: recordais o que fostes antes da vossa última existência? Quando Kardec coloca o que fostes, me parece que ele não estava querendo saber quem fostes, né? Mas o que tipo de ocupação, né? Esse tipo de coisa, né? Porque senão ele falaria quem fostes, personagem, né? O que fostes antes da vossa última existência. Ele fala assim: eu era pobre na terra. Então, antes da última existência, que foi o Pachá, ele era pobre, tá? Dessa penúltima, no caso. Então, dessa penúltima, ele se lembrava, né? Então, ele fala assim: eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. Então, em razão dessa inveja, ele, na outra existência, quis deixar de ser pobre, né? E aí subiu para sofrer. Foi ali que ele deve ter tentado, né? Ele deve ter feito, porque infelizmente no planeta como o nosso acontece, ele não deve ter medido, né? Aquilo para chegar onde ele queria chegar, né? Ter os bens na Terra. Deve ter atropelado pessoas. E aí, mesmo chegando, ele viu que não era feliz. Sim, e foi exato. Quando ele era pobre na Terra, ele não era infeliz, ele era pobre. Sim. Né? Aí invejou a grandeza terrestre, atingiu a grandeza terrestre na existência seguinte, não naquela em que ele era pobre, atingiu a riqueza terrestre, e aí foi que ele quebrou a cara. Foi infeliz. Né? Então vamos lá. Kardec indaga a ele o seguinte: se pudesseis renascer na Terra, que condição escolheríeis de preferência? Então, em cada pergunta, a gente pode extrair uma série de informações, né? Ele não necessariamente teria autorização para renascer na Terra. Então, Kardec fala: se pudesseis, né? Então, se pudesse renascer na Terra, que condição escolheríeis de preferência? Aí ele responde: obscura. Então, ele, naquele momento de consciência dele, se ele pudesse nascer na Terra outra vez, ele iria querer uma posição obscura, né? Os deveres são muito grandes. Ele percebeu que era um peso muito grande, né, carregar aquela responsabilidade, né, de ser responsável por um povo, né, daí por diante. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na Terra? Aí ele responde assim: vaidade do nada. Ainda bem, né? A gente compara com umas comunicações anteriores que nós vimos, de rainhas, né? Você lembra da rainha de Aúde? Não baixaram a bola. Presunção, isso, né? Querendo continuar sendo tratada como nobre, e daí por diante. Ele é como se dissesse assim: olha, eu sou um fracasso. Né? Então ele fala assim: vaidade do nada. Quis conduzir os homens. Sabia conduzir-me a mim mesmo? Nossa. Gente do céu. Né? Ele chegou a essa conclusão. E a gente vê que no dia a dia da gente, o que mais a gente encontra é gente querendo conduzir os outros e não consegue conduzir a si mesmo. Né? Perfeito. São psicólogos querendo orientar os seus clientes ou pacientes. E com conflitos maiores do que o próprio paciente. Maiores do que eles, né? Daí por diante. Né? Bom, dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isto é verdade?
Então, Kardec, conhecendo a biografia dele, né? Então, afirmava-se que ele já estava meio pancada das ideias, né? Alzheimer, tá bom? Talvez, né? Aí ele responde, aí Kardec pergunta se é verdade, ele fala que não, quer dizer, então ele nunca teve problema mental, né? Sim. Aí Kardec indaga assim, a opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Como a gente se engana, né? A gente fica aplaudindo gente que está no inferno, né? Quer dizer, que está nas regiões sombrias. Exatamente. Né? Então, e que aqui era tido como um grande. Sim, né? Olha que exemplo. É verdade. Então a opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Aí ele diz, que me importa? Eu estou gostando desse cara. Tá sofrendo, ele é humilde. Isso. E ele está sofrendo exatamente por isso, porque ele deixou a ficha cair. Né? Assim, caramba, o que estão valorizando coisas que não valem para nada? Exatamente. Né? Então, o que me importa é a sua opinião, esses aplausos que ele está recebendo na Terra. Né? O que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. Né? Isso até do lado contrário também, em que os homens façam uma avaliação negativa da pessoa, isso não significa que de fato, né, ela esteja às vezes a gente faz o contrário, como você falou, aquela pessoa dentro da sociedade que está, ela é criticada, né? Ela é massacrada, mas ela é exatamente o oposto daquilo, né? Que a gente vê. Sim. Que o que a gente vê é socialmente uma máscara. Né? Agora, quem sabe verdadeiramente é o próprio indivíduo e aqueles que estão na outra dimensão. São nossos amigos espirituais. Sim, Deus sabe de tudo, né? Com certeza. E no fundo, a nossa consciência também nos informa como é que nós estamos, né? Exatamente. Bom, aí Kardec continua e o nosso tempo avançando, né? Gente, está depressa, hein? Mas o Kardec continua conversando com esse Pachá do Egito, né? Pachá do Egito. E aí, Kardec... Eu tinha perguntado a ele, né, como é que ele via, porque os homens o admiravam. Ele falou, o que me importa? Kardec falou assim, vedes com prazer vossos descendentes, né, os filhos, né, trilhando o mesmo caminho, interessai-vos por seus esforços? Ele responde, sim, já que tem por objetivo o bem comum. Então ele fala assim, ele está interessado pelos esforços dos descendentes dele, porque ele observa que os descendentes têm por objetivo o bem comum. Isso é muito importante. Então interessava, obviamente, ele reforçar essa coisa toda, né? Muito provavelmente, se eles estivessem trabalhando egoisticamente, sem querer o bem comum, ele também não daria a mínima importância. Exatamente, para os filhos. Isso. Então, entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhai-vos deles agora... Ele responde, eu os expio. Né? Então, está na expiação. Então ele confirma que realmente praticou atos de grande crueldade e que estava expiando. Daí estar infeliz. Não poderia alguém ter praticado atos de crueldade e estar feliz no mundo espiritual. Né? Mas você vê, ele tinha essa consciência. Né? E aquilo que o Kardec perguntava ia direitinho. Isso. Agora, é interessante a gente observar que às vezes a gente pensa que a expiação só se dá no plano físico. Não é? Não. A expiação cai lá. Cai lá. Não sai mesmo. Vedes os que mandastes massacrar? Ele responde sim. Claro, né? Isso aí é a regra geral, né? Com certeza. Aqueles olhos das vítimas, né, sempre presentes. Dentro da própria consciência também. Isso, Que sentimento experimentam por vós, as vítimas, né? Que sentimento experimentam por vós? Ele fala o do ódio e o da piedade. Então existem aqueles que têm sentimento de ódio e aqueles que têm sentimento de piedade. E aí terminamos por hoje. Pois é, meu amigo. O Clever está já quase furioso ali, que a gente quer continuar. Então nós nos despedimos, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão Clever, que nos auxilia. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.